O que faz um texto ser nota 1000 de verdade, olhando para o Enem? Quando a gente fala em redação nota 1000 do Enem, sempre tem toda uma aura em volta dessas redações relacionada a pô, esse cara tirou 1000 porque é sorte, esse cara tirou 1000 porque usou palavra bonita, esse cara tirou 1000 porque fez uma citação muito fora da casinha. E tudo isso até responde, às vezes, o porquê que um texto é nota 1000 de verdade. No entanto, no vídeo de hoje, a minha proposta com vocês é focar em um aspecto fundamental para as redações nota 1000, que é justamente uma argumentação muito bem feita, uma argumentação muito bem ilustrada, uma argumentação muito bem concreta. Porque algo que acontece, que é muito comum, é fazer uma argumentação bastante abstrata, uma argumentação em que você culpa o Estado, culpa a escola, culpa a mídia, só que você só fala isso. Ah, é culpa do Estado, ah, é culpa do governo, é culpa da mídia, é culpa da escola. Tá, beleza. Você pode culpabilizar essas instituições? Pode, não tem problema. O ponto é, o que elas estão fazendo de errado de verdade? Qual é a cagada que elas estão cometendo mesmo? E é nesse vídeo que eu vou te ensinar e eu vou te mostrar como uma boa redação nota 1000 faz isso. Mas antes, deixa eu só me apresentar super rapidamente. Meu nome é Pedro, eu sou formado em letras pela UTFPR aqui de Curitiba e sou professor de redação há quase 10 anos, desde 2017. E nesse canal aqui eu te ensino a como fazer uma boa redação de Enem, mas também uma boa redação de Federal do Paraná. A gente vem já formando uma galera para se preparar para esses vestibulares, sendo o único curso da cidade de Araucária com 5 aprovados em medicina na Federal e centenas de 900 mais. Caso você queira conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é só conferir no Instagram, @argumentamais. Chega de enrolação e bora pro vídeo especificamente. Bom, eu estou aqui com um texto que é nota 1000 de verdade, do ano de 2025, e esse espelho foi disponibilizado na cartilha do Lucas Felp, ok? Essa cartilha foi lançada, se não me engano, ontem mesmo. Ó, eu datando o vídeo, mas enfim. Foi lançada ontem mesmo. E ali ele compila 7 das 10 redações nota 1000 do ano passado. Ponto importante, esse texto, ele é 1000 mesmo, não no sentido de só a nota, mas no sentido de qualidade. A gente teve uma polêmica com um outro texto, inclusive tem vídeo aqui no canal, em que eu comento um texto que tirou 1000 e que não necessariamente era para ter tirado nota 1000. É um texto, na realidade, bem ruim. Assim, lá eu dei a nota, eu expressei minha opinião. Caso você queira dar uma olhada, é só conferir ali no canal. Esse texto da Bruna Gabriela Tavares é excelente, maravilhoso e se adequa exatamente ao que o Enem tá querendo vender para vocês, no sentido de, ok, o que a gente espera de vocês? O texto da Bruna Gabriela Tavares cumpre integralmente todos os critérios. Da C1, em questão de vocabulário, em questão de sintaxe, da C2, no que diz respeito aos repertórios, muito bem utilizados, inclusive, C3, principalmente, no quesito de argumentação, C4, no que diz respeito ao uso dos conectivos, e C5, resolvendo os problemas que ela mesma construiu dentro do texto. Então, assim, é o tipo de texto nota 1000 que realmente ele é nota 1000 pra caramba. Assim, você fala, ok, este texto tem um diferencial. Diferentemente do outro texto que começa citando um livro do Ailton Krenak e tudo mais. Mas enfim, vocês dão uma olhada lá. Vamos lá. Para a gente poder focar nesse texto, eu vou olhar com vocês meio por cima a introdução, porque não tem muita frescura, e vou focar somente no D1. Eu quero mostrar para vocês o que é um desenvolvimento 1 de qualidade, o que é uma argumentação de qualidade. Então, bora lá, tá? Para quem não sabe, o tema do ano passado foi perspectivas acerca do envelhecimento. Basicamente, era para você falar, tá, quais são as dificuldades relacionadas ao envelhecimento dentro do Brasil? Dificuldades financeiras, midiáticas, de educação, de trabalho, de qualidade de vida. Cara, uma infinidade de coisas diferentes que você poderia abordar no tema do ano passado. Afinal, o tema perspectivas, né, o recorte perspectivas te possibilitaria isso, beleza? Vamos ver o que ela faz.
No filme, o senhor estagiário, então a gente já tem um repertório aqui, né? No filme, o senhor estagiário é retratada a dificuldade de inserção de um homem idoso no ambiente laboral, onde ele sofre preconceitos relacionados à sua idade e à sua capacitação profissional. Fora da ficção, a problemática abordada na trama, então o que ela está fazendo aqui basicamente? Ela trouxe uma síntese para nós do filme, mas não uma síntese geral, uma síntese focada. Focada no quê? No recorte em que ela quer trabalhar, no recorte sobre as dificuldades que o idoso passa ali dentro da sua empresa. E aí, olha só, é retratada a dificuldade de inserção de um homem idoso, então a gente já tem a vítima aqui dentro do texto. No ambiente laboral, esse uso do ambiente laboral é um uso de vocabulário, é um uso interessante de vocabulário, é um vocabulário mais requintado, o que é bom, onde ele sofre preconceitos relacionados à sua idade e à sua capacitação profissional. Olha que legal, ela está focando o porquê que ele sofre os preconceitos, ela está focando no porquê disso. E tem uma vantagem ela fazer isso. Quando ela apresenta para nós, é uma questão relacionada à idade, à capacitação, depois, ao longo da redação, se ela volta nesse assunto, ela já abriu com esse assunto. Então, ela vai demonstrar ainda mais projeto de texto, aumentando ainda mais a sua chance de tirar nota 1000. Fora da ficção, o clássico, né? Fora da ficção, a problemática abordada na trama. Isso é legal, porque isso recorta, né? Isso costura, melhor dizendo, o repertório com alguma problemática dentro do Brasil. Faz-se cada vez mais presente no cenário brasileiro. Então, a problemática lá do filme tem a ver com o Brasil. Ela está fazendo o que aqui na Argumenta a gente chama de oração de conexão. Ou seja, uma ponte. Uma ponte entre o filme, que está em amarelo, com a temática. Haja vista o progressivo envelhecimento populacional no país. Então, ela está entrando para o tema. Diante disso, é crucial analisar a escassez de políticas públicas, de políticas assistenciais voltadas aos idosos e o etarismo como mazelas referentes a tal fenômeno social. Olha que legal. O que ela está montando aqui para nós? Ou melhor, quais são as pistas que ela está dando para nós? Vou falar de escassez de política assistencial voltadas aos idosos e vou falar de... Deixa eu marcar o outro aqui. De etarismo. Então, ela está prometendo para mim que o argumento 1 dela é essa falta de assistência e o etarismo no argumento 2. Mas outra coisa, referentes a tal fenômeno social. Qual fenômeno? O progressivo envelhecimento. Então, é uma introdução muito boa, não só pelo que ela está falando para nós aqui e tudo mais, não só pelas palavras bonitas, mas é uma introdução que está muito bem concatenada, muito bem encaixada entre si, seja no que diz respeito às ideias, seja no que diz respeito aos termos. Isso é bom, isso é excelente. E é por isso que essa introdução, por exemplo, é nota 1000. Porque simplesmente não tem o que discutir aqui, tá? É muito, muito, muito bom mesmo. Tudo bem? Vamos andar agora. Sob essa ótica... Então, pera lá, deixa eu só fazer um comentário aqui rápido. Veja só, sob essa ótica, já está abrindo com um conectivo, com um operador argumentativo. Caso você não saiba, a gente precisa de pelo menos 2. Ela garantiu, ela fez 3. Sob essa ótica, outro sim, que é a mesma coisa que além disso, e, portanto, que é a mesma coisa que o então. Fechou. Pedro, posso decorar e fazer a mesma coisa? Pode. Zero problema em relação a isso. Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Vamos ler inteiro e depois a gente volta, tá? Se quiser botar em 1.5x, 2x aí, você que manda. Vale frisar a insuficiência de auxílios governamentais à crescente população idosa. Acerca disso, cabe mencionar que o Estatuto do Idoso prevê a garantia da qualidade de vida dos idosos brasileiros por meio, por exemplo, do acesso pleno à aposentadoria. Entretanto, tal premissa não se consolida integralmente no Brasil, uma vez que considerável parcela dos indivíduos mais velhos, em especial os mais pobres, não usufrui de benefícios de serviços essenciais à manutenção de seu bem-estar, como atendimentos de saúde regulares. Isso ocorre em razão do ínfimo investimento
investimento estatal em políticas assistenciais voltadas ao público idoso, a título de auxílio financeiro e da oferta de tratamento médico gratuito em hospitais públicos. Em consequência disso, muitos idosos incapazes de custear as próprias necessidades, frequentemente devido à falta de renda na velhice, e carentes de um suporte governamental, ficam ainda mais vulneráveis ao desenvolvimento de enfermidades que requerem tratamentos e acompanhamento adequados, como o mal de Alzheimer. Pô, Pedro, bom, né? Bom. Tomar um cafezinho aqui. Não só bom, excelente. Só que eu te passo uma pergunta. Por que é excelente? Porque não basta a gente pensar, é excelente. Tá, mas por que é excelente exatamente? Vamos por partes. Primeira coisa, vale frisar a insuficiência de auxílios governamentais à crescente população idosa. Pausa. Isso daqui a gente vai chamar de tópico frasal, ou a gente pode chamar também, se vocês quiserem, aqui no argumento a gente chama de frase de abertura. E qual que é a função da frase de abertura? De maneira super breve, basicamente você vai trazer o assunto, o tema de novo, ou as vítimas de novo, e vai relacionar com a essência da tua argumentação. Então, assim, ela vai falar sobre falta de auxílio governamental, falta de graninha, relacionado à crescente população idosa, que são as vítimas do tema. Então, ela está adiantando isso para mim. Excelente. Posso cortar isso? Podemos. Existe uma chance, tipo assim, existem projetos de texto que a galera corta essa parte e vai direto pro repertório, vai direto pra argumentação. De boa. Tem redação nota mil, inclusive, que faz isso. Fechou, cara. 0 BO. O ponto é, ela fez com a frase. Acerca disso, então olha só. Então, sobre isso, eu vou manter o rosa aqui pros conectivos entre períodos. Acerca disso, cabe mencionar que o Estatuto, então ela vai puxar um repertório agora. Cabe mencionar que o Estatuto do Idoso prevê a garantia da qualidade de vida dos idosos brasileiros por meio, por exemplo, do acesso pleno à aposentadoria. Vamos lá, coisa importantíssima aqui. Ela vai fazer uma argumentação, ela vai usar um repertório para fazer um contraste. Como assim, Pedro? Ela traz algo positivo, que é essa promessa dentro do Estatuto do Idoso, e depois ela vai puxar o que não acontece, que é justamente essa promessa. É um contraste isso. Traz algo positivo, fala, no entanto, entretanto, tal coisa não acontece, porque... E aí você constrói. É um tipo de argumentação muito comum com a Constituição Federal. Como a Constituição está cassada, ela se apropria do Estatuto do Idoso. Por meio, por exemplo, do acesso pleno à aposentadoria. Olha que interessante. Quando ela usa a expressão aqui, por exemplo, ela já está trazendo para mim um pouco de concretude em relação ao que ela falou. Pedro, não entendi. Ela está tornando palpável a garantia da qualidade de vida dos idosos. O que garante qualidade de vida? O acesso pleno à aposentadoria, o acesso pleno à grana. Tudo bem? Então, é legal vocês terem isso em mente e pensarem, ok, eu estou usando exemplos, sim ou não, dentro do meu texto. Entretanto, olha só, agora vem a oração de conexão, nesse caso, para esse repertório. Só vou marcar o rosinha aqui e vou puxar o verde aqui para baixo, para a gente conversar. Tal premissa não se consolida integralmente no Brasil. Oração de conexão, igual eu marquei lá em cima para vocês. Mesma coisa, tá? Vou manter as mesmas cores aqui. Oração de conexão. Uma vez que... Por que não se consolida? Aqui começou a argumentação de verdade. Então, aqui ela começa a trazer para nós as justificativas do porquê que aquilo que o Estatuto do Idoso prevê não está acontecendo. Uma vez que... Então, vamos lá. Vamos começar. Considerável parcela dos indivíduos mais velhos, em especial os mais pobres, não usufrui de benefícios e de serviços essenciais à manutenção de seu bem-estar. Pausa. O que ela está estabelecendo para nós aqui? Olha, as pessoas mais velhas não usufruem de benefícios e de serviços essenciais. O que ela está falando para a gente, basicamente? O que acontece que faz com que as pessoas
não tenham acesso àquilo que o Estatuto do Idoso prometeu. E quem exatamente que é? Ela especifica o público dela, em especial os mais pobres. Por quê? Porque faz sentido ela especificar. Isso daqui, gente, essa ferramenta aqui, a especificação das vítimas é muito bom, cara. É muito forte numa argumentação de federal, não, de Enem, muita federal na cabeça, de Enem. Quando você especifica para o corretor, olha, eu estou falando dessa parcela populacional, ele vai pensar e ele vai olhar e vai pensar, tá, faz sentido ser essa parcela? Nesse caso faz, porque se eu estou falando que os idosos, especialmente os mais pobres, não têm acesso a serviços essenciais, tem tudo a ver com o Estatuto Idoso promete uma coisa, a prática é bem diferente. Por que é bem diferente? Porque idosos mais pobres não têm acesso a coisas básicas. Tudo bem? Aí, a seguinte questão vem na cabeça. Ok, que coisas básicas? Quais são esses serviços e benefícios essenciais à manutenção do bem-estar? A Bruna, ela sabe que o corretor está se questionando quanto a isso. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai exemplificar como atendimentos de saúde regulares. Então, vamos lá. Segunda coisa muito importante que vocês têm que ter em mente: exemplificação coerente. Ajuda demais, cara. É isso que dá concretude. Especificar vítimas, exemplificar de maneira adequada, trazer a justificativa como está sendo aqui. Só que ao mesmo tempo, o que a nossa querida Bruna pensou? Ok, eu tenho o meu ok, mas eu preciso explicar melhor para o corretor. O que ela faz então? Explicar melhor. Isso ocorre devido ou em razão do. Agora ela vai começar a explicar outra parte do argumento. Eu vou marcar com vermelho mais forte. Isso ocorre em razão do ínfimo investimento estatal em políticas assistenciais voltadas ao público idoso. E aí, de novo, olha só, a título de, por exemplo, auxílio financeiro e da oferta de tratamento médico gratuito em hospitais públicos. Pedro, então você quer dizer que ela exemplifica de novo e agora ela responde para nós o porquê que aquele o que não está acontecendo? Exatamente. Parte dos indivíduos mais velhos não usufrui de benefícios de serviços essenciais. Por quê? Porque o Estado tem um ínfimo investimento em políticas assistenciais voltadas ao público idoso. Mano, não é 1000, porque ela foi iluminada na hora da prova. É 1000, porque tem estratégia. É 1000, porque no final do dia ela tá pensando no que ela tá fazendo. O quê? Por quê? Por que desse o quê? Mais do que isso, é 1000 porque exemplificação coerente sempre que for necessário. Então ela percebeu que, cara, ínfimo investimento estatal em políticas assistenciais voltadas. Como que eu consigo mostrar isso para o meu corretor? Como que eu consigo tornar isso concreto para o meu corretor? A título de auxílio financeiro e da oferta de tratamento médico gratuito em hospitais públicos. Em consequência disso, e agora ela mostra no que isso afeta a vida das pessoas. Em consequência disso, é a famosa resposta do, que eu chamo aqui na argumenta, de, vamos puxar para cá, e daí? E daí que essas coisas estão acontecendo? Muitos idosos, aí vamos lá, vamos pegar uma outra cor aqui, um vermelhinho mais claro. Ok. Muitos idosos, incapazes de custear as próprias necessidades, frequentemente devido à falta de renda na velhice e carentes de um suporte governamental, ficam ainda mais vulneráveis ao desenvolvimento de enfermidades que requerem tratamentos e acompanhamento adequados, como o mal de Alzheimer. Bom, você já entendeu que, como tal coisa é uma exemplificação, então esse trecho aqui ela está exemplificando para a gente,
Para quê? Para tornar ainda mais claro o seu raciocínio. Mas você pode acabar se questionando: o que é esse trecho aqui do meio? Incapazes de custear as próprias necessidades, frequentemente devido à falta de renda na velhice e carentes de um suporte governamental. Muito simples. Esse trecho aqui é o que a gente vai chamar de aposto explicativo. E ela está caracterizando um pouquinho mais esses idosos. Ela está focando mais em qual público? No público que ela mesma estabeleceu lá em cima. De quem que a gente está falando? Pessoas mais pobres, idosos mais pobres. Como que ela faz isso? Colocando um aposto aqui. Eu vou pegar uma outra cor, pegar um laranjão. Incapazes de custear as próprias necessidades e carentes de um suporte governamental. Só que o corretor poderia se questionar: por que eles não podem custear as próprias necessidades? Afinal, porque eles não têm dinheiro, porque não têm renda na velhice. Então ela já responde essa possível pergunta. Pedro, tem uma pergunta para você. Ok, ela fez o quê? Porque daí ela botou alguns exemplos e especificou a vítima. O que mais faz ser 1000? Ótima pergunta. Veja só. Esse uso do aposto explicativo tem uma consequência dentro do texto dela. Gera uma coisa na cabeça do corretor. O que ele vai gerar? Essa aluna domina linguagem, domina gramática normativa. Essa aluna consegue enfeitar o texto dela, consegue colocar algo a mais. Onde eu quero chegar com isso? Quando a gente fala em um parágrafo argumentativo nota 1000, claro que nós vamos ter mais fatores que tornam esse parágrafo nota 1000, mas focando especificamente na argumentação, o que eu quero te mostrar? Que se você fizer um o que, porquê e daí, e você ter esses dois caras também dentro desses tópicos, a tendência é que você tire uma nota mais alta. Por quê, cara? Porque você está respondendo e você está evitando que lacunas aconteçam, que lacunas apareçam, lacunas argumentativas. Você está evitando que você não desenvolva as coisas. Você vai ser obrigado a desenvolver. Porque já no planejamento você pensou sobre quem eu vou falar, qual vítima específica eu vou trabalhar, qual a consequência, por que acontece isso aqui que está acontecendo, que eu estou pensando que está acontecendo. Cara, fica muito melhor. Muito melhor. Então, minha sugestão, ok? Dito isso tudo, minha sugestão, na tua próxima redação, planeja o teu raciocínio antes. Na hora de você pensar o teu texto, planeja esse raciocínio, se questiona, tá, o que causa o problema? Por que essa causa existe? Ou o que causa essa causa? E daí que essas causas existem. Em outras palavras, faz um raciocínio de causa e consequência para você poder construir justamente o teu parágrafo argumentativo, para ocupar mais espaço dentro do seu texto, para desenvolver mais as suas informações. Aí você exemplifica. Ah, mas eu não tenho exemplos. Texto motivador. Ou você acha que aquele texto motivador que está ali na prova é só para você passar reto? É só para você ter alergia? Ui, não me toque. Não, porra nenhuma. Aquilo ali tá dentro da prova para te ajudar, cara. Te ajudar a pegar as informações e usar na sua redação. Não precisa necessariamente usar como repertório. Mas para você ter ideias, pô, quem que eu posso culpabilizar? É culpa do governo? É culpa da escola? Ou quais são as vítimas do tema? Tudo isso favorece o teu raciocínio. Tudo isso ajuda o teu raciocínio no final das contas. Tudo bem? Beleza? Mano, se você gostou desse vídeo, cara, deixa o like, deixa um comentário. Como o canal é pequeno, eu consigo responder todo mundo com bastante atenção, com bastante carinho. Vai ser uma honra tirar as suas dúvidas. Se quiser mandar, talvez um parágrafo que você fez, cara, eu super avaliaria, super conversaria com você, sugerindo ali uma mudança, sugerindo que você poderia corrigir para uma próxima redação você ficar ainda melhor. Se você quiser ter o meu acompanhamento agora nessa reta final, é só acessar aqui o nosso Instagram e mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Vai ser uma honra ter você como meu aluno. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até mais.